Oi, gente, tudo bem? Bom, esse vídeo, ele é destinado à resolução de exercícios apenas. A gente vai interpretar e resolver algumas questões relacionadas a propriedades da matéria. Então, eu aconselho que vocês assistam primeiro o vídeo sobre a parte teórica, sobre as propriedades específicas, propriedades gerais, e aí sim venham resolver exercício aqui nesse vídeo, tá? Uma dica é dar pausa e tentar resolver o exercício sozinho e depois ver a resolução. Eu acho que isso pode ajudar, ok? Vamos começar. Então, vamos lá, exercício 1. De acordo com os dados da tabela, qual é o estado de agregação do material indicado a 700 graus Celsius e a 1230 graus Celsius? O que é estado de agregação, né? Gente, é estado físico, tá? Sólido, líquido ou gasoso, ok? Algumas das propriedades físicas do cloreto de sódio é um ATM. Cloreto de sódio nós conhecemos muito bem, gente, é o NaCl, é o sal de cozinha, tá? Ele deu aqui temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade do sal. São propriedades específicas, ok? Bom, o que nós sabemos? Abaixo da temperatura de fusão, abaixo de 800 graus Celsius, ele é sólido. Entre 800 e 1465, a gente tem a substância no estado líquido, e acima desse ponto, dessa temperatura, a substância já é gasosa, né? A gente consegue avaliar, então, qual que é o estado em cada temperatura. Então, vamos responder a questão. A 700 graus Celsius, qual é o estado de agregação do NaCl? Então, a 800 graus Celsius, ele ainda está a 700 graus Celsius, perdão, ele está abaixo da temperatura de fusão, portanto, substância aqui, ó, sólida, estado sólido. E 1230 graus Celsius, né? Bom, essa temperatura, ela está entre a temperatura de fusão e de ebulição. Portanto, nesse intervalo aqui, né, onde essa temperatura se encontra, sal de cozinha seria líquido, 1230 graus, temperatura altíssima, ok? Questão número 2. Uma amostra de uma substância pura, X, tem algumas de suas propriedades determinadas. O que seriam propriedades? Massa, volume, temperatura de fusão, densidade. Bom, todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância. Propriedades úteis são aquelas que nós chamamos de específicas, que são apenas daquele material. Bom, exceto qual é a propriedade aqui que não serve para identificar. Vamos lá, densidade serve, propriedade específica. Letra B, massa. Opa, massa. Massa é uma propriedade geral, todo material tem. Então, saber a massa de um material não adianta, não me ajuda na identificação. Então, é a letra B. Vamos falar das outras, né, rapidamente. A solubilidade em água, essa é uma propriedade útil, né? Saber se o material pode ou não ser dissolvido em água, se vai, enfim, formar solução ou não, é uma propriedade específica. Letra D, temperatura de ebulição, e letra E, temperatura de fusão, nós já sabemos que servem para identificar o material, sim. Questão 3. Bom, nós temos uma tabela, né? E aqui nós temos 4 materiais, ó. Considere 4 materiais genericamente identificados como A, B, C e D e suas respectivas propriedades. Então, nós temos ali volume e massa. Essas características são úteis, né? Nós podemos calcular ali depois a densidade a partir delas. Temperatura de fusão de ebulição a 1 atm, ao nível do mar. Bom, nós vamos analisar as afirmações a seguir e, quando necessário, reescrever para torná-las corretas. Então, a gente vai, né, ver se a afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Item A. Os materiais C e D são gasosos a 1200 graus Celsius e 1 atm. Bom, 1 atm é a medida feita pela tabela ali, né? E esse 1200 graus Celsius? Vamos olhar. A substância C, né, o material C, ele tem temperatura de ebulição menos 178. A partir desse valor aqui, ele é gasoso. Então, o material C é gasoso, com certeza, em 2100 graus Celsius, né? Bom, e o D? A temperatura de ebulição dele é 78, então, acima dessa temperatura, ele já é gasoso. Ok, então, 2100 graus está acima dessa temperatura, estamos aí nos dois no estado gasoso. Verdadeira essa afirmação. Vamos para B. A 20 graus Celsius e 1 atm, se adicionarmos uma amostra de B em um recipiente contendo A, a amostra B irá afundar.
Opa, então a gente precisa saber duas coisas. Se o estado físico de A e B, né? E também se um é mais denso que o outro ali, para a gente afirmar sobre, né, se afunda ou se flutua. Vamos pensar o seguinte, vamos tentar, né, descobrir quem é A. O A é uma substância que tem massa 25 e volume 25 a 20 graus Celsius, ou seja, a densidade do A é 1 grama por centímetro cúbico ou por ml, né? ml e centímetro cúbico são equivalentes. Hoje eu vou botar ml. Gente, a densidade é 1, tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100. Então, muito provavelmente, esse A é a água. Inclusive, a 20 graus Celsius, ele é líquido, eu posso desenhar um recipiente aqui contendo água. Já o material B, na temperatura de 20 graus Celsius, ó, ele vai ser sólido, porque ele só vai virar, né? Só vai se transformar em líquido acima de 650. Então, o B é sólido e eu vou determinar a densidade do B dividindo a massa dele, 43,5, pelo volume. 43,5 dividido por 25 vai me dar a densidade. Fazendo a divisão aqui, 1,74 gramas por ml. Então, além de ser sólido nessa temperatura, ele é mais denso que a água. Então, se ele for colocado aqui, uma amostrinha, vai lá para o fundo do recipiente. Então, verdadeiro também essa afirmação. C. A 200 graus Celsius, apenas o material D será líquido. Vamos observar quem é esse D aqui, né? Bom, D tá aqui. Será que ele é líquido a 200 graus Celsius? Vamos dar uma observada? 200 graus Celsius está acima da temperatura de ebulição dele, ó, tá aqui. Ou seja, em 200 graus Celsius ele será gasoso. Então, é mentira essa afirmação e a gente pode dizer a 200 graus Celsius o material D está no estado gasoso. Então, falso. Vamos ver a última. Ao comparar duas amostras do material A, uma com volume 50 ml e a outra com volume 500, os valores de massa e de temperatura de fusão e ebulição vão todos aumentar 10 vezes. Opa, vamos pensar. O material A, a gente já viu ali no exemplo, né, no cálculo, que é água. Se eu tiver 50 ml de água, eu tenho 50 gramas, né, densidade 1, e se eu tiver 500 ml, vou ter 500 gramas. Então, certamente aqui eu aumentei em 10 vezes o valor da massa. Até aqui, verdade. Aí, quer dizer, então, que eu também vou aumentar a temperatura de fusão e de ebulição 10 vezes. Quer dizer que se eu tiver mais água, a temperatura de fusão vai aumentar? Se eu tiver mais água, a temperatura de ebulição vai aumentar? Não, porque as temperaturas de fusão e ebulição não dependem da quantidade de água que eu tenho, elas são fixas, então é falso. A gente pode dizer que aumentando, né, o volume de 50 para 500, as massas vão ser 10 vezes maiores, mas as temperaturas de fusão e ebulição vão ser iguais. Então, aqui, falso. Questão 4. Dada a tabela a seguir, em relação ao estado físico das substâncias, a alternativa correta vai ser? Aí a gente vai ter que analisar uma por uma, né? Vamos sempre pensar o seguinte, antes da temperatura de fusão, né, abaixo, as substâncias são sólidas, entre a temperatura de fusão e ebulição, elas são líquidas, e acima desses valores de ebulição ali, elas são gasosas. Então, a gente vai observando. 1 é sólido a 30 graus Celsius? Vamos olhar? 1. Imagina, gente, 1 a 30 graus Celsius vai ser gasoso, então, falso, não é a alternativa A. A alternativa B, 2 é líquido a 100 graus Celsius, vamos olhar, 2 a 100 graus Celsius, 100 está acima da temperatura de ebulição, então, falso, 100 a 100 graus ele vai ser gasoso. 3 é sólido a 25 graus Celsius? Vamos lá. 25 graus Celsius está abaixo da temperatura de fusão, que é 41. Então, é verdadeiro, essa substância aqui será sólida a 25 graus Celsius. Vamos olhar todas, né? A substância 4 é líquida a 480 graus. Se a gente observar, 480 está abaixo da temperatura de fusão. Então, em 480 graus, essa substância será sólida. E 5 é gasoso a 2.400 graus. 2.400 está entre a temperatura de fusão e ebulição. Então, em 2.400, essa substância será líquida. Falso também. Beleza? Próxima. Questão 5, uma questão da Unicamp. Essa questão ela é dissertativa, a gente vai ter que responder aqui.
Colocando-se água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora. Vocês já devem ter observado, né? Se está tomando um suco bem geladinho ou água, o que vai acontecendo do lado de fora do copo? Começa a formar umas gotinhas, né? O copo vai ficando molhado. E aí ele diz ali, ó, para explicar, né, procurar explicar esse fato, foram feitas duas propostas, duas hipóteses, e a gente vai analisar. A primeira diz que se a água do lado de fora do copo tá aparecendo, então o vidro não é totalmente impermeável à água. Ele está dizendo, então, que as gotinhas de água passaram pelo vidro, né, através do vidro de dentro do copo. As moléculas de água atravessam lentamente a parede do vidro e vão formando minúsculas gotículas. Bem estranha, né, essa possibilidade. Gente, o vidro, ele é impermeável à água, sim. A água não atravessa de forma alguma um copo de vidro, tá? Não é possível que isso aconteça. E B, se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar, e o vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas gotículas. Então, vamos pensar? Ele está dizendo que no ar, né, no vapor, né, no ar atmosférico tem vapor de água, e aí, como o copo está bem frio, esse vapor de água encosta ali e ele condensa. Condensou, formou as gotinhas. Isso pode acontecer em outras superfícies também, ó. Na janela do carro, por exemplo, se o carro, né, em dias muito frios, o vapor d'água ele vai encosta ali, ó, no carro e ele condensa, forma as gotinhas de água. É o mesmo processo. Então, essa afirmação é mais plausível. Qual que é a questão? Qual das duas hipóteses interpreta melhor os fatos? Bom, a B, como eu já comentei, e eu vou justificar a minha resposta dizendo que nós sabemos que tem vapor de água, né, no ar atmosférico, tá cheio de vapor de água aqui, e que a água, ao entrar em contato com superfícies frias, né, ela vai condensar, baixar a temperatura, condensa, forma as gotinhas de água, é uma transformação de estado físico, né? Então, o que está acontecendo aqui, aí vocês poderiam explicar melhor, mas é a condensação da água. Então, a condensação, na verdade, eu vou colocar assim, ó, do vapor da água que está na atmosfera. E isso acontece pela perda de calor, né? Ele encosta na superfície fria do copo, perde calor, é um processo, então, exotérmico, certo? E forma as gotinhas de água. Essa coisa do copo ser permeável, absurdo, gente. Bom, aqui é um exercício super simples de transformação de unidade. Vamos, né, relembrar isso rapidamente. Vamos transformar aqui, ó, qual a massa em gramas de um bebê de 4,756 quilogramas. Então, a gente vai passar para gramas. Rapidinho. Olha só, 1 quilograma é equivalente a 1.000 gramas. Vou usar potência de 10. Para 4,756 quilogramas, que é a massa da criança ali do bebê, x. Multiplique em cruz, regra de 3, eu vou ter que x é igual a 4.756 gramas. Façam a multiplicação por partes, com calma, quem tem mais dificuldade. Questão 2. Um pacote com 500 folhas de papel tem massa 2,5 kg. Admitindo que a massa das folhas seja igual, qual é a massa em gramas de cada uma delas? Gente, primeiro passo ali, eu vou escrever 2,5 kg em gramas, porque a questão quer a resposta em gramas. Isso é equivalente, gente, a 2.500 gramas. Façam a regra de 3 se vocês tiverem dúvida. E aí eu vou ter o seguinte, que 500 folhas, né, o pacote todo de folha, tem 2.500 gramas. E aí eu quero saber a massa de uma única folha, uma folha X. Regra de 3, multiplique cruz, vocês vão encontrar que cada folha tem 5 gramas, certo? E oitava questão. Agora uma questão envolvendo densidade. Um bloco de metal tem volume de 200 ml e massa 1.792 gramas. Qual a densidade desse metal em gramas por centímetro cúbico?
Bom, então, vamos lá. Item A, densidade é massa sobre volume. A massa já está em gramas, 1.792 gramas, e o volume tem que estar em centímetros cúbicos, mas ml e centímetro cúbico é equivalente, é igual. Então, divide por 200 centímetros cúbicos, que é igual a 200 ml. Fazendo conta rapidinho, 1.792 dividido por 200, eu vou ter que a densidade desse material é de 8,96 gramas por centímetro cúbico, como a questão pede. E aí a gente tem o item B. Qual o volume de uma amostra de 1 quilograma, né, 1.000 gramas desse material? Bom, a gente tem a fórmula que a densidade é igual a massa sobre volume, e eu quero calcular o volume. Passo o volume lá para cima, multiplicando, e vou passar a densidade para baixo, dividindo. Então, fica massa sobre densidade. A massa que eu tenho são 1.000 gramas. Ah, eu posso colocar em quilogramas? Não pode, porque a unidade que eu vou usar para densidade usa gramas. Então, tem que ser unidades equivalentes, ok? Então, no lugar de densidade, 8,96 gramas por centímetro cúbico. Vou cancelar grama com grama, a resposta vai sair em centímetro cúbico, ok? E aí, a unidade de volume. Vou ter 1.000 dividido por 8,96, que vai dar aproximadamente 111,6 centímetros cúbicos. 111,6 centímetros cúbicos, estou arredondando, certo? Então, 1 quilo deste material, né, desse objeto aí, vai ter 111 centímetros cúbicos. Questão 9, certo? Questão de densidade também, agora de interpretação de figuras. Então, a gente tem aqui duas imagens, né? Uma imagem do lado da outra ali, inicial e final, antes e depois. Um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água numa proveta. Proveta, gente, é esse cilindro aí graduado que tem as medidas de volume. Você consegue saber quanto tem ali de um líquido qualquer. E determinou o volume da água colocada. Então, ó, inicialmente, ele tinha ali 80 ml de água, pensando que está em ml aqui, né, ó, 80 ml. Em seguida, jogou o parafuso dentro do recipiente, né, e mediu o volume novamente. Aí, o volume, gente, veio parar em 100, tá vendo? Esse aumento de 80 para 100, desses 20 ml aí, isso equivale ao volume do parafuso, certo? Eu já tinha 80 de água, eu acrescentei o parafuso aí, o volume subiu para 100, então, esses 20 é o parafuso. Qual o volume do parafuso? Bom, o volume do parafuso seria 20 ml ou 20 centímetros cúbicos, né? Que é equivalente. Então, este é o volume do parafuso. Letra B. Sabendo que a massa do parafuso é 157,4, determine a sua densidade em gramas por centímetro cúbico. Formulinha. Densidade é massa sobre volume, 157,4 gramas, dividido pelo volume, que é 20 ml, que é igual a 20 centímetros cúbicos. Então, já está feita a conta aqui, ó. Só montei, agora é só resolver. 157,4 dividido por 20. Então, 7,87 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do parafuso que foi colocado ali dentro do recipiente. Finalizando nossa última questão, essa é uma questão de solubilidade, ela já não é tão simples quanto as demais, então tem que prestar um pouquinho de atenção aqui, porque a gente vai analisar um gráfico, certo? Então, eu tenho aqui uma curva de solubilidade dessa determinada substância chamada nitrato de potássio. Reparem que, à medida que a temperatura aumenta, aqui ó, 20, 40, 60, 80, a solubilidade dessa substância sobe, né? Ela vai aumentar com a temperatura. Isso, a solubilidade em água, ok? Bom, de acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de KNO3 em gramas, presente em 750 gramas de solução a 30 graus Celsius. Simbora, vamos olhar?
30 graus Celsius, estamos aqui. Nós sabemos que em 30 graus Celsius é possível colocar 50 gramas dessa substância em 100 gramas de água. Então, é isso que a gente sabe aqui. Anotar essa informação. Então, ó, se eu estou a 30 graus Celsius, eu consigo colocar 50 gramas desse KNO3. Isso é a solubilidade dele, tá? É o máximo que eu posso colocar em 100 gramas de água. Essa é a solubilidade deste material. Aí ele diz assim, qual é a quantidade em gramas, né, de KNO3 presente se a solução tiver 750 gramas. E agora? Bom, anotei esses dados do gráfico, agora eu vou montar a minha resolução. Olha, eu tenho uma solução que vai ter 50 gramas de KNO3 misturados a 100 gramas de água. Isso aqui é o soluto, isso aqui é o solvente. E quando eu junto os dois, eu vou formar a solução, né? Que é a mistura que terá 150 gramas, certo? Fazendo a solução, é isso que eu vou obter. A questão quer saber se a solução tiver 750 gramas, certo? Qual vai ser a quantidade, a massa da substância formada, da substância aqui em questão, que é o KNO3. Então, qual é a massa de KNO3? X. É uma regra de 3, é uma regra de proporcionalidade. Ó, eu vou ter 50 gramas em cada 150 gramas de solução. Se eu tiver 750 gramas de solução, a quantidade de KNO3 é X. Regra de 3, gente, multiplica em cruz e é como se eu excluísse esse termo, não vou usar. Vou multiplicar os outros em cruz. Então, eu vou ficar aqui, X será 50 gramas vezes 750 gramas. E aí, eu divido tudo por 150 gramas. Cancela grama com grama, zero com zero aqui, né? E a gente consegue ali fazer a conta. Eu ficaria com 50 vezes 75 dividido por 15, que vai me dar 250 gramas. Então, eu tenho 250 gramas do tal KNO3 na solução de 750 gramas que a questão propõe. Então, item A. Esse exercício ele não é trivial, não é tão simples, mas ele é fácil de compreender depois que você lê o enunciado com calma, certo? Então, o que você precisa saber? Saber a massa do soluto, a massa do solvente e que a solução é a soma dos dois, ok? É isso então, gente. Muito obrigada. E aí, agora é com vocês. Fazer exercícios sozinhos, treinar um pouco para depois esclarecer dúvidas se for necessário. Muito obrigada.